Oi, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso bate-papo do Pod Aquelas dos 30. Que bom que você está de volta. E antes de qualquer coisa, eu te peço, independente da plataforma que você esteja, faça sua avaliação, compartilhe esse episódio com alguém, enfim, nos ajude a expandir esse canal e falar para mais pessoas, mais queridas e queridas por aí. Bom, eu sou a Luma. Eu sou a Ingrid. Como diria a Vanessa da Mata, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro e dos fantasmas da minha voz. E quais são os seus medos, Luna? Eita, tem uma lista. Mas vamos por partes, né? Vou começar com seguindo esse raciocínio da Vanessa da Mata, e vou falar de um medo mais tranquilo. Eu tenho um pouco de medo de gatos. Eu sei, eles são fofos, são lindos. Ai, são, né? Meu Deus, são muito fofinhos, mas eu gosto deles longe de mim. E aí eu vou te falar. O que é que aconteceu? Quando eu era muito pequena, nossa, eu bati no microfone, desculpa, editora. É, quando eu era muito pequena, eu, por um acaso, estava trocando canal na televisão e estava passando um filme horrível. A mulher estava numa casa com um Gatos bebê. amaldiçoados. Eu não sei o nome, mas devia ser. A mulher estava sozinha numa casa com um bebê, um dia de chuva, à noite, a tela super escura. E aí, gatos começavam a invadir a casa dela. Sim, Aleatório. aleatório. Muitos gatos, e ela fugia com o bebê e se trancava no quarto. Os gatos conseguiam entrar. Nossa, eu até arrepio só de lembrar. É sério. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Então eu acho fofos, lindos, mas mantenham uma certa distância. Fala aí um teu. Tenho medo de barata. Eu também tenho uma história com barata, né? Uma vez, onde a gente morava, a minha mãe, eu não sei porquê, mas mães quer limpar tudo, né? A Aham. minha mãe resolveu tirar a tampa que tinha no quintal do esgoto e limpar, né? Porque, gente, eu juro, começou a vir assim, ó, parecia a guerra das baratas, ó. Aqueles soldados de baratas assim, ó. E começou a subir, elas subiam na parede, e elas subiram no teto, e elas começaram a cair. E aí caiu uma barata na minha cabeça. Menina, eu arrepiei de novo. Então, é por isso que eu tenho muito medo de barata. Te entendo. Entendeu? Eu tive esse trauma aí pequena, eu acho que eu tinha uns 9 anos. Então, e eu me recordo nitidamente da cena hoje, olhando aqui, eu parada assim, ó, pequenininha, e olhando aquela mutirão de baratas vindo na minha direção. Socorro. Então, se aparece uma barata na sua casa, aí você grita o Arthur. Eu grito o Arthur. Se o Arthur não está em casa, eu Você fico. sai do apartamento e deixa a barata lá. A barata fica lá e ela mora na minha casa, pode almoçar na minha casa, assistir uma televisão. Um dia eu volto. E também a regra, né? Eu preciso ver a barata morta. Ah, isso É é. importante. Ah, entendi. Porque à noite ela vai sair voando Vai, por aí. Nossa, é verdade. Isso é bem perigoso. Então eu preciso ver a barata morta. Não vem falar, ah, ela foi embora. Imagina, a barata não vai embora. Não vai embora. Meu Deus, é verdade. E aí, só voltando aí na sequência da música da Vanessa, depois ela cita o medo do inseguro. Muito duro. O que é, primeiro, eu acho que a vida adulta Nossa. tem garantia nenhuma, né? Tipo, tudo é inseguro. Mas o que que nessa vida adulta te deixa com medo? Nossa, acho que da vida adulta tenho muitos medos, muitos. Medo do meu relacionamento não dar certo, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com as minhas sobrinhas, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a minha mãe. Acho que é muito ligado a pessoas, né? A perder pessoas, aos meus amigos. É, eu tenho medo de tudo, assim. Acho que o futuro, de uma mente ansiosa, né? Uhum. Acaba você criando esses medos. E você acha que, assim, materializando, existe algum deles que te trava, te paralisa de alguma forma nas suas decisões, de alguma forma? Ah, com certeza, né? Acaba que reflete em outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho muito medo de dirigir.
E aí eu acabo muitas das vezes não dirigindo, né? E é muito louco isso, porque eu sei dirigir e tudo mais, e não é que eu tenho um medo constante, então sempre eu tenho esse medo de dirigir, não. Às vezes é uma situação e eu não dirijo. Eu já cheguei a ficar na porta do meu prédio com o carro parado e eu não saía do lugar. Nossa. Então, Não, mas foi interessante que você falou aí que, tipo, tem circunstâncias mais específicas que te travam. Você já conseguiu associar e desvendar um pouco disso? eu acho que é muito quando eu não estou segura em algum âmbito assim da minha vida. Hum. Então, às vezes é um emprego novo, às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho, às vezes está acontecendo alguma coisa no meu relacionamento, seja com o Arthur, seja um relacionamento ali com a minha mãe. Eu sempre percebo que quando eu não estou muito bem comigo mesmo com o todo, eu acabo transferindo isso para a direção. Uhum, Sempre faço muito isso. entendi. Interessante saber. Enfim, é, diante dessa situação que a gente está comentando, você tem alguma estratégia hoje para fazer vencer esse medo? Olha, pra ser bem sincera, eu não tenho nenhuma estratégia específica, assim, mas já aconteceu uma coisa que a minha mãe trabalhava à noite, e aí ela voltando do trabalho, um cara parou o carro e pediu uma informação pra ela. E a minha mãe é uma pessoa muito solícita, assim, ela fala com tudo e todos. E era no bairro, ela se abaixou pra falar com o cara, e o cara tava se masturbando. Isso era de madrugada. Ela só ficou com muito medo e saiu correndo e foi pra casa, tudo mais. E ela me contou isso depois de uns dias que já havia acontecido. E aí eu perguntei pra ela, mãe, então você não pode mais trabalhar de madrugada. Eu era mais adolescente, então, né? Eu falei, você não pode trabalhar de madrugada. Você vai pedir pro seu chefe falar pra você não trabalhar mais de madrugada, porque você não tá com medo de ir trabalhar? E aí ela falou assim pra mim, eu não consigo esquecer disso. Ela pegou e falou pra mim, eu não posso deixar o medo me parar. Então, independente do que aconteceu, eu fico com muito medo. E eu tenho muito medo. Mas isso não vai me parar. Eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou continuar falando com as pessoas estranhas na rua da mesma forma. Então, toda vez que eu tô com muito medo de alguma coisa, eu sempre penso nisso. Eu não vou deixar o medo me parar. Uhum, Eu tenho muito medo de altura também, né? uhum. E aí, uma vez, eu sempre tive muita vontade no brinquedo aquático, entrar naquela cápsula e eu falei, eu não vou. E aí, na hora, eu lembrei da minha mãe, né? Parece uma coisa boba, mas eu falei, eu vou com medo mesmo, o que que vai acontecer? E outra estratégia que eu também uso, que eu aprendi lá na série This Is Us, Hum, que tem um casal e aí eles perguntam, né? O que de pior pode pode acontecer? acontecer. Aham. E aí eu sempre pergunto isso pra mim mesma. Ah, se eu fizer isso, o que de pior pode acontecer? Então é Uhum. um jeito, não é uma estratégia sempre, mas são coisas que eu sempre penso na hora. E você, Uhum. tem alguma? Nossa, então, a gente já comentou, né, que as mudanças do nosso comportamento nos 30, e aí eu até comentei em outra ocasião que eu fiquei mais medrosa com a idade. Do contrário, eu era a pessoa que, nossa, do nada acordei. Eu tinha 14 anos, estava há 4 anos estudando no mesmo colégio, e do nada eu falei assim com a minha mãe: quero mudar de escola. E vários amigos meus mudaram também porque eu mudei. Então, eu sempre fui assim, bem destemida e tal. Não, agora estava fazendo um curso na faculdade, resolvi ir para outra coisa, mudar de cidade, não sei o quê. Então, era muito assim. E a idade me trouxe muitos medos nessas tomadas de decisão da vida. De mudança. É, exato. Não que eu não que eu seja inflexível hoje, mas eu acho que eu demoro muito mais tempo pensando, repensando os prós e os contras, ouvindo a opinião de 399 pessoas, colhendo dados, falando, orando, me consultando, e muitas vezes, e é uma coisa que a gente não dá crédito, né? É sobre ouvir
a nossa voz interior, intuição e tal, muitas vezes está ali na cara, sabe? E a gente não escuta. Mas. E aí eu destravei um novo medo. Que é. Cheguei na fase dos 30, destravei um novo medo. Do jogo da vida. Que é perder esse contato com a minha voz interior, assim, sabe? Que me guia, a minha intuição. E é o que eu tenho tentado resgatar mesmo, assim, porque em vários momentos eu entendo que eu tenho uma necessidade de tomar uma decisão ali e tal, mas eu fico com medo. Ah, e se der errado? E se a pessoa for assim? E se tal coisa acontecer? Eu fico montando 300 cenários, o que é muito cansativo, exaustivo isso. Pensar em 300 cenários diferentes. E, na verdade, muitas vezes a resposta já estava ali, Na na nossa cara, cara. Né? sabe? Isso, eu acho que a gente acaba perdendo, quando a gente é criança, a gente tem isso muito forte, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Eu também tento sempre resgatar a minha intuição. É isso. Então, a minha estratégia hoje para lidar com esses meus medos das decisões é voltar para essa conexão da intuição, a minha estratégia hoje. Assim, para coisas mais práticas, do tipo dirigir, hoje em dia eu já tive esse medo de dirigir, mas consegui lidar melhor. Mas se me falar, tá, vamos mudar de país, aí é uma decisão de vida, e isso me dá hoje mais medos, né? Me deixa mais insegura. Essa é a maior questão, mas no dia a dia eu vou no embalo. Adotei uma cachorra semana passada e é isso, né? Enfim. Não, eu acho que vai com medo mesmo, né? Tem que ir com medo mesmo. Meu marido vai escutar isso aqui agora, mas eu já dirigi, assim, ó, de segunda a cidade inteira, porque eu não queria passar marcha. Então, eu fui de segunda, assim, ó, e o carro pedindo, e eu de segunda. E eu Plena. estava tremendo de medo. Agora não, eu passo marcha, tá, gente? Mas eu não passava. Porque teve um dia que eu acordei e falei, eu vou de carro, eu não quero fazer de Uber, eu tenho carro na garagem. E aí, então, foi com isso mesmo. Aí um impacto na sua vida. Você gastando com Uber mesmo com o carro na garagem. Sim, sim. Então, eu acho que o medo, ele traz muitas coisas. Eu acho que assim, o medo é importante, né, na nossa vida. Então, esses impactos do medo, porque senão também você vai viver a vida na louca, né? Exatamente. E a gente já precisa dessa idade. É. Mas eu acho que também não pode parar. Então, vai com medo mesmo. Então, eu tento ir com medo mesmo. E eu sempre falo para as pessoas, na dúvida, vai com medo. É. Vai com medo e vamos ver o que vai dar, entendeu? É isso mesmo. Eu lembrei de um medo forte da vida adulta. Eu tô sendo repetitiva, mas é isso aí, tá? O ser humano, ele é repetitivo e contraditório e complexo. E eu, então, meu Deus, eu sou um poço de drama e de complexidade. Mas tudo bem, me amem do jeito que eu sou, tá? Lembrei de um medo, né? O medo do... Ai, mas eu já vou puxar para outro gancho do outro episódio, mas foda. Medo de relacionamento amoroso com, né, cara e tal. Eu já comentei isso e eu vou destrinchar melhor. Só tinha citado antes em outro episódio, enfim. Eu tive um relacionamento longo e desde então tô há 6 anos solteira. Aí, beleza. Eu achava, primeiro, logo eu tinha instalado uma ideia na minha cabeça, já que a gente não, pelo menos eu não estava fazendo terapia na época, beleza, deu errado, agora eu vou procurar alguém totalmente diferente daquela pessoa que eu tinha me relacionado, porque não deu certo. Buda ia ser, né? Então, e aí fiz a lista, né, o checklist, que a gente tem tem um
padrãozinho, não entendi. Eita. Um requisito. Aí botei o requisito. Tem que ser assim, tarará. Mas aí eu me percebi super medrosa também com à medida que eu saía com a pessoa, sei lá, vamos jantar, beleza. Eu saía com o cara. Primeiro, eu estudava demais a pessoa. Então eu ficava a maior parte do tempo calada, porque eu estava estudando a outra pessoa. Ah, peraí, moço, só um pouquinho. Ah, falou isso, check. Não falou isso, Tipo não ok. isso, tipo brincando. isso. Exato. Então eu que sou tão interessante, maravilhosa, perfeita, plena, incrível, me passava por uma tapada muda, né, que só ficava questionando a outra pessoa. Abri aqui a bolsa aqui, ó. Só faltou um polígrafo, minha filha. Só faltava um polígrafo. Mas isso é medo de se relacionar com uma pessoa que não vai dar certo. Exatamente. Então eu queria me atestar de que era uma pessoa que ia combinar muito, entendeu? Ia dar o match. Que ia dar um match. E aí tinha aquela questão, né? A pessoa tinha que me venerar, me mandar mensagem 300 vezes no dia. Então, se não cumprir aqui, aí eu... Entendi. Sabe? Não, esse negócio de relacionamento é muito louco, porque a gente, é um dos episódios que a gente vai falar mais sobre medo. Eu também tenho muito medo do meu relacionamento não dar certo, né? Assim, não dar certo entre aspas, né? Porque eu acredito muito na frase que deu certo o tempo que durou. Mas eu tenho, assim, eu nunca casei pra separar. Eu quero ficar casada com o Arthur por muitos anos da minha vida. Mas, uma vez eu brigando, a gente discutindo, e a gente tava um período discutindo muito. E aí eu falei pra ele, vamos separar? Bem logicamente. Eu falei, ó, eu fiz aqui na balança, é melhor a gente separar. Aqui. Por quê? Porque acho que o meu maior medo, no fundo, é ser infeliz. Acho que é o maior medo. Então, toda vez eu penso assim, não, eu prefiro ser feliz do que ter medo de alguma coisa, ficar num relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque... Mas você tem medo de ficar sozinha? Não sei se eu tenho medo. Acho que eu tô tanto tempo com o Arthur que eu nem sei se eu tenho esse medo, mas pode ser que eu tenha. Eu cheguei a me perguntar isso uma época. E aí eu entendi, tá? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar no relacionamento. Eu gosto muito. Eu gosto de cuidar, gosto de ser cuidada. Eu gosto daquela coisa de ter a família tudo misturada e tal, não sei o quê. Só que, outro medo da vida adulta. Minha avó, minha avó vivia assistindo Cidade Alerta. Não, isso aí devia ser proibido nas televisões brasileiras. Pelo amor de Deus. E era todo santo dia feminicídio, feminicídio, feminicídio. Eu falei Ainda assim, Falei, Deus, eu tenho mais medo de passar na televisão isso aqui. Aí eu falei, tá, Luma, você é super legal, você é fofo, você é maravilhosa. Você sabe dançar sozinha na sua casa. Você é autossuficiente. Eu não acredito na autossuficiência, não, tá? Desculpa. Não acredito na autossuficiência. Mas acho que a gente é feliz, dá pra ser feliz sozinha. E eu falei, tô no momento que eu me entendo feliz sozinha e tô com mais medo de aparecer na Cidade Alerta. É que eu acho que tem um medo de ser mulher, né? Sim. Eu acho que tem esse medo também. Então, o medo de você estar com uma roupa muito curta que vai passar uma impressão ruim ali, que a pessoa pode achar que você está dando uma certa liberdade. O medo de você andar na rua sozinha por você ser mulher e alguém acha que tem direito sobre o seu corpo, sobre você. Então, ou às vezes, até o medo de você, o jeito que você fala. Não. Isso é verdade. Né? Porque quando é aquele famoso mesmo, né? Quando um cara fala, não, é porque ele é potente, ele sabe o que ele tá falando. Quando a mulher fala, não, ela é grossa, ela tá de TPM, Isso. ela é mal comida, então... Gente, eu detesto essa desculpinha da TPM. Que ela tá de TPM. Gente... Então, eu acho que o ser mulher é um constante medo, né? Como se comportar, o medo de tudo, assim. Então, é bem difícil mesmo. O medo como um todo. Eu tenho medo de ser mal interpretada. Mas justamente por essas... do que todo mundo espera de mim, assim, da sociedade espera de mim. E aí, muitas vezes, eu tenho medo de ser... se eu digo que eu quero sair com o cara... e a gente se beija. Não,
não pode, no primeiro encontro, não pode beijar. Não, não pode trazer na sua casa, não, porque você vai ser interpretada como uma fácil, sabe? Aí tem tanta regra, tem tanta coisa, porque a gente não pode só fluir, ser honesto, falar a verdade, falar o que pensa, sabe? É tanta regra. Esses dias eu vi no Instagram um recorte assim do cara falando, você é solteira, tem mais de 30, você é solteira. O algoritmo é ótimo. É ótimo, olha, perfeito. É solteira e você quer um cara que seja provedor, protetor, não sei o que. Eu falei, é isso Se enterra no nosso que curso. eu... Aí ele, então, você o primeiro encontro tem que ser de dia, não pode Tem ser que ser de de noite, tem que dia? ser de dia, pra tirar o Nossa. clima boêmio, não sei o quê. Aí você só pode dar o primeiro beijo lá no quarto encontro. É, minha filha. Tinha um abecedário, assim, eu falei, meu Deus, eu tô ferrada. Nossa, então eu fui contra as estatísticas. Então, amiga, pois é. Aí eu falei, não, ainda bem que eu adotei uma cachorra pra ocupar meu tempo, porque eu vou ficar aí, né? Ai, ai, mas enfim, novos medos. O que você acha aí que tá na. Nossa, eu acho que medo. Deixa eu ler sua mão. Próximos medos do futuro. Mas assim, eu quero cada vez mais ter menos medos. Eu não quero ter novos medos, né? Por mais que tenha o medo da velhice, como que vai ser, né? Como que o meu organismo vai reagir Uhum. a isso, e a gente sabe que, né, acaba a natureza humana da pessoa ali acaba definhando, né? Então, eu tenho esse medo, mas eu não quero novos medos. Eu lembrei de um medo novo seu. Uau. Que você chegou falando que ia cuidar de você quando você tiver 90 anos. Eu morro de medo disso, gente, de ter que alguém cuidar de mim. Então, eu tento me manter saudável pra não acontecer isso. Mas você chegou falando que ia ter filhos. É verdade, pra solucionar esse problema, né? É uma piada, viu, gente? Porque eu acho que filhos não têm obrigação de cuidar de pais. Mas eu fico pensando, e se o Arthur me largar? Quem que vai cuidar de mim? Quem vai limpar minha bunda? Porque hoje eu falo pro Arthur, tem eu, você e eu. Apesar que eu falo pra ele que se ele ficar doente pelas coisas que ele come, porque o Arthur se alimenta muito mal, eu não vou cuidar dele. Eu vou o quê? Viajar pra Paris, entendeu? Justo. Não vou ficar em casa cuidando dele, não. Então é melhor ele parar de comer biscoito. Fica a dica. Essa é pro Arthur. Fica aí. Ai, Você eu tem tenho um novo medo instalado agora. É sobre o meu futuro financeiro. Não, e acho que você deve ter um medo de deixar sua cachorra sozinha, né? Ah, sim. Agora eu tenho medo dela chegar em casa e ela ter tomado conta. Não, essa semana eu saí, eu fiquei pensando, poxa, a televisão é baixa. Ela pode quebrar a televisão. Gente, só pra explicar, a Luma do nada, adotou uma cachorra. Ela adotei uma cachorrinha. Eu cheguei aqui, gente, a cachorra em pé, ela é do meu tamanho. Assim, não tem distinção. Ingrid cachorro, entendeu? Vem cá, Lola. Lola. Cadê ela? Vem cá, Lola. Vem se apresentar pras câmeras. Vem cá. Ela não. Tá entretida Vem, com o Lola, osso dela. vem. Vem cá, mamãe. Olha isso, Ai, gente. amor. Ah, você vai ficar famosa A nova também. integrante do Pod. Olha lá. Olha a Patista. Ai, que Aí ela linda. vai, que derruba o tripé, derruba a câmera. Mas eu sou muito boazinha, sou linda, só sou estabanada. Mas é um novo medo, tá? Dela destruir a casa, então ela vai ser adestrada muito em breve. E, miga, você tem uma rede de apoio para os seus medos? Alguém que te incentiva, alguma coisa do tipo? Então, eu tô aprendendo a pedir ajuda, que antes eu lidava com os meus BOs muito internamente, assim, sabe? Eu falava, ninguém tem nada que lidar com meus problemas e tal. Era muito nesse sentido bem introspectiva quando eu tinha alguma circunstância assim. Mas hoje também a maturidade, os 30, me fez entender que, assim como eu já fui apoio para outras pessoas em alguns momentos da vida,
também posso pedir ajuda, e eu preciso de ajuda, né? Então, hoje eu, eu aciono mais as pessoas pedindo colo, pedindo conselho, pedindo ajuda. E você, É, eu acho que eu tenho pessoas para, dependendo do tipo do laço, medo, sim. né? Então, ah, sobre trabalho, eu tenho uma amiga específica que eu gosto de conversar, sobre medo do dia a dia, né? Então, eu acho que os amigos sempre dá uma força, né? Você conta uma coisa, a pessoa fala, não, vai lá, vai dar Sim. certo. Acho que a palavra de apoio ajuda bastante. E também o Arthur, assim. O Arthur, ele é a pessoa que acho que mais me incentiva. Só que ele não é o doce, né? Assim, não, vai lá, enfrenta seus medos, meu amor. Ele ia falar o quê? O carro tá na garagem, minha filha. Você vai esperar o quê pra andar com o carro? Vai andar de carro. Você acha que eu sou seu motorista? Então, o Arthur é um super apoiador, mas ele é bem direto. Então, acho que são essas pessoas que me apoiam, assim, amigos, minha mãe também. Acho que o exemplo também, né? Porque o exemplo arrasta. E de dicas que você tem aí pra enfrentar os medos? Eu amei o que a sua mãe falou, né? Não vai deixar de fazer as coisas por conta do medo. Eu acho que é isso. Primeiro, pensa que o medo é uma emoção, né? Está associado a algumas questões emocionais e alguns deles não têm fundamento racional. Então, às vezes, parar para pesar as circunstâncias de modo mais racional vai te ajudar a tomar uma decisão e ir além, enfim. Eu acho que é isso. Eu não sou a melhor pessoa, mas eu acho que é isso. Não. Eu acho que também a questão lá da série, né, do This Is Us, que eles falam, eu acho que funciona muito, assim, né? O que de pior pode acontecer? Então, se eu dirigir com um carro, o que de pior pode acontecer? Eu não dirijo a 100 por hora. Então, o máximo vai ser ralar o carro, encostar no carro dos outros. Então, eu penso, mas eu tenho seguro. Alguém te Então, xingar, você xinga de volta. isso aí de xingar, tranquilo. Então, coisa, assim, o que pior pode te acontecer, né? E aí, o pior, sempre eu penso no. A pior coisa que poderia acontecer, nem sou eu morrer. Eu nunca penso nisso, porque isso não é o de pior, porque todo mundo vai morrer. Eu acho que é quando eu posso tirar a vida de outra pessoa. Nossa, não, isso é verdade. Então eu sempre penso nisso. O pior é eu tirar a vida de outra pessoa. Se não é, a gente vai enfrentar o medo mesmo. É isso, é isso. Muito bom. Eu tenho só uma última pergunta aqui. Me fala uma circunstância em que você falou assim, nossa, como eu fui corajosa em tal situação. Nossa, eu acho que eu fui muito corajosa em muitas situações, mas tem uma específica que eu acho que, na verdade, assim, só pra não perder a piada, casar eu acho que é um ato de coragem, quero deixar isso claro. Nos dias de hoje, casar é um É ato de coragem. verdade. Mas, tirando isso, teve uma vez que eu estava vindo da faculdade, e aí era noite já, e parou um carro, tava eu e uma menina, e aí parou esse carro, e o cara estava tendo uma onda de sequestro de mulheres no meu bairro. E o carro parou, e nisso eu vi o carro, eu desviei do carro, só que a menina paralisou. E o cara abriu a porta e mandou ela entrar. Eu não sei se ele estava armado, porque eu não vi, era escuro. Eu só puxei a menina, falei, vamos, amiga! E saí arrastando com a menina, e ela foi catando cavaco, a menina, assim, ó. O que é catar cavaco? É quando você anda e vai tropeçando, assim, ó. E eu puxando a menina, vamos, amiga, que não sei o que. Não conhecia a menina. Arrastei ela Salvou a estava vida da menina. branca. E aí a gente foi. O que que aconteceu? A gente entrou numa rua que era contramão, então o carro não iria, e ele foi embora, assim. Então eu acho que aquele dia eu fui muito corajosa, porque a princípio eu tava morrendo de medo, porque quando eu vi o carro eu corri, mas quando eu vi que ela ficou, eu voltei pra puxar ela. E você teve alguma situação? Ah, nossa, eu lembrei de uma situação. Eu estava na praia com a minha irmã, outras pessoas da família. A gente estava no mar, tranquilo. Era um mar tranquilo. Eu sei nadar.
aprendi na infância, mas, tipo, nadando em piscina. Eu não tenho medo de mar, mas eu também não vou desafiar a natureza, né? Então vamos lá. Mas eu geralmente vou mais além, onde não dá pé, mas de forma muito consciente. A gente tava, eu e minha irmã, nesse momento, ela estava mergulhando, vendo os peixes, até que ela foi muito além e ela não sabe nadar. No que ela foi muito além, o mar estava puxando muito e ela não conseguia voltar. E a gente já estava adulta, tem o quê? Uns 5 anos isso. Ela não conseguia voltar, não conseguia voltar. Eu fiquei desesperada. Não tinha outras pessoas próximas assim. E aí fui eu, né? Tentar salvar minha irmã no mar aberto. Foi horrível, porque, tipo, A pessoa entra em ela desespero, ficou né? desesperada e tal. E eu tentava meio que mergulhar e empurrar ela, assim, sabe? Até que eu tentava falar, fica calma, calma. Até que de alguma forma a gente conseguiu sair dali. Mas a minha prima que tava com a gente ainda falou assim: Tu é doida? Ia morrer tu e ela. E nós somos duas filhas, assim, só somos nós duas, né? Da minha mãe e do meu pai. É morrer as duas de vez. Aí a minha prima ainda falou: Fica pelo menos tu, mas pelo amor de Deus. A mãe tem uma filha Tem pelo uma menos filha, viva. pelo menos. Mas esse foi. Acho que, na verdade, foi mais instintivo, assim, sabe? Foi aquela Mas foi coisa. um ato de coragem. Mas sem pensar ali, ó, no instinto. Enfim, ainda bem que estamos as duas bem, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. E é isso. Pra você, coragem é ausência de medo? Não, acho que nem um pouco, assim. Eu acho que coragem é enfrentar os seus medos. Eu falo que o meu pior defeito é que eu sou muito medrosa, mas a minha maior qualidade é que eu sou muito corajosa. Então, é isso. Depois de uma frase dessa, falar mais o quê, né, gente? Não tem mais nada a dizer. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo. Voltem sempre.